Eu pulei de virgem, de câncer para virgem e era leão. Mas vamos lá, dá tempo, né? Não esqueça de se inscrever, hein? E ativar o sino. O pessoal tá falando que não tá recebendo notificação das leituras, seja nesse ou no outro canal. Mas é importante você verificar se o sino tá ativado. O YouTube, ele só avisa quando o sino tá ativado ali, né? Às vezes vocês têm bastante inscrição, então fica difícil o algoritmo entregar também. Aqui Leão diz que muitas de suas alegrias vão ser proporcionadas pelos seus amigos. Sua posição indica um bom relacionamento com as pessoas, principalmente com novos encontros e conversas interessantes. Parabéns, Leão! Feliz aniversário para vocês, que vem um ciclo fantástico e maravilhoso aí, né? Tá no período aí leonino. Aqui diz, tome cuidado com falsos amigos. As realizações evoluem num ritmo lento, mas constante. As coisas correrão de maneira lenta, mas permanente. Siga mais a sua intuição, seja menos indeciso. Tudo neste momento depende dos que o rodeiam, sob a influência neutra, mas poderá em breve ser muitíssimo favorável. Não adianta correr, cada coisa tem o seu tempo. Vocês estão ansiosos aí? Deixa eu pegar outro deck aqui, Leão, só um instante. O que temos para Leão? A carta da inquietude, exatamente. Tem uma inquietação, né? Misericórdia, olha a cara dessa mulher. Tá meio agoniada aqui. Quem é que é ruivo? Uma pessoa ruivinha aí, né? A difícil lição. A curiosidade. A escolha. Eu vou falar o que eu tô vendo aqui e aí você encaixa a leitura para você, porque eu sei que tem gente que tá aqui porque lida com o signo de Leão. Então veja quem é você no que sair. O que o jogo me mostra até agora é que existe alguém no gelo. Alguém está... ghosting? Ghosting que fala? Eu estou tão por fora dessas nomenclaturas hoje em dia, não é nem nomenclatura, né? Essas falas aí de ghosting, friend zone, um monte de coisa, né? Aqui alguém tá no gelo, eu vou colocar assim, tá? Alguém deixou uma pessoa no gelo. E tá sendo dura a lição para essa pessoa, tá sendo difícil aqui, porque um passatempo, a tristeza. Porque aqui alguém tem muito controle. Tem muito controle. Mas pode ser uma escolha dessa pessoa ficar esperando que essa pessoa o tire do gelo, ou a tire do gelo, né? Se for homem ou mulher, enfim. Ou a pessoa ir viver, passa tempo aqui. Amor familiar. O que alguém não entende é que isso aqui é a intuição. A bem-aventurança e a sinceridade. Tem um presente do divino escondido nessa situação. Como assim, Amanda? A pessoa deixou no gelo e tem um presente? Sim, porque aqui essa situação ela é familiar, ela não é algo de agora. É como se alguém estivesse vivendo um ciclo repetitivo. E tem alguém que te lembra muito. Pode ser um familiar seu, comportamento, uma pessoa, né? Aqui alguém deixou uma pessoa no gelo de propósito. Talvez para testar o nível de resiliência dessa pessoa ou para ter controle. Para ter controle, gente. Eu trago as leituras para vocês e eu sempre falo ao contrário do que muita gente fala, né? Tipo, imagina eu trazer uma leitura para você e falar, as pessoas estão falando isso de você, que se dane. Se dane a opinião dos outros. Nós estamos deixando muito com que o externo, ele vai meio que... Imagina você no centro, né? O externo indo meio que cercando você. A mesma coisa
Eu nunca vou trazer uma leitura em que eu incentive você, claro, não é da minha conta, né? Meu papel é trazer a mensagem, mas eu nunca vou incentivar você a ficar dependente do outro, colocar o outro no pedestal. E nem se deixar ser colocado no pedestal. A não ser que você tenha um eguinho inflado, né? E por que eu tô te falando isso? Porque aqui, não sei se é você ou se é você deixando alguém. Bom, essa pessoa que tá no gelo, ela não percebe que tá justamente sendo controlado por alguém. Entende? Sendo controlado. Ai, Amanda, mas você não entende. Eu fiz isso de propósito porque era eu que era controlado ou controlada antes. Ah, então agora entendi a leitura. Agora entendi, porque alguém teve escolha aqui, né? Alguém teve escolha. E existe uma curiosidade gigante, uma inquietação do porquê você mudou. Ou essa pessoa mudou, né? Fala pra mim da inquietude. Tem alguém aqui nessa leitura de Leão que tem alguma casa 12 forte no elemento fogo? É específica para essa pessoa. Talvez você deva transformar isso em propósito. Tem que ver o signo, mas geralmente no elemento fogo é uma casa que fala às vezes de inimigos querendo tirar o seu poder, ou a sensação de que você não pode ir, aquela coisa meio que de guerra, né? É uma energia de Marte. E é como se você devesse transformar isso em propósito. Um exemplo, né? Dependendo do signo que você tem, vai ser advogado, advogada, vai brigar por causas, vai defender pessoas, vai se posicionar. E não ficar sendo ameaçado ou ameaçada pelos outros. Não sei porquê, mas essa frequência entrou aqui na leitura, tá? Ó, Rainha de Copas, Câncer, Peixe, Escorpião. Sacerdotisa, Câncer. Exatamente, alguém está inquieto para saber. Essa pessoa tem ideias ou ideais de controle e poder e manifestação. É uma pessoa com vícios também, ó. O diabo com 3 de paus e o mago. É alguém que acredita que o mundo tem que ceder aos caprichos dele ou dela, né? Tudo tem que vir para essa pessoa, tudo vem. Aí você entra lá e dá um corte no meio, né? Rainha de espadas ou rei de espadas. Porque eu tô sentindo uma certa frieza. E não era o tipo de atitude que essa pessoa estava esperando. A difícil lição. Aquário tá por aqui também, né? Aquário. Sacerdotisa. Tem até uma busca aqui pela sua vida. Não é para todos, é óbvio, você está numa leitura coletiva, né? Mas tem até uma busca pela tua rotina através do espiritual, da intuição. Talvez alguém que joga tarô também, isso aí virou moda, né? Outro dia eu vi uma notícia de um cara que ceifou a vida de um casal. A mulher era ex dele. E esse cara fez um inferno na vida da mulher. Ele estava antes monitorando os aparelhos celulares da pessoa, o aparelho no caso, né? E pediu até trabalho espiritual. Então, tarô, isso tem em todo canto, tá? A gente que trabalha com leitura, quem tá aí sabe. Às vezes você atende uma pessoa lá no Japão que conhece leituras, lá na Inglaterra, não é uma coisa só do Brasil. Então aqui é como se alguém estivesse tentando acessar o espiritual para saber a curiosidade, né? O que se passa na sua vida, para não ficar com uma sensação de ter perdido, tem uma sensação de disputa, e alguém não sabe por que sente tanto desejo de disputar, de criar um conflito com você. Na verdade, talvez isso aqui seja pessoal da pessoa, tá? É alguém que está sempre procurando se medir através do outro. Alguém que tem dificuldade com poder. Fala da curiosidade. O plexo dessa pessoa, plexo solar, que é o centro de poder, né? O chakra, tá muito afetado. As de paus. Tá vendo? Ó, realmente, tem a pessoa. Se for alguém que é ligado ao espiritual, talvez a pessoa tentando
criar algo aqui ou acessar vocês em segredo. Aqui eu vi trabalhos também, tá? A morte com a justiça e 3 de copas, e tem algo sendo limpo. Engraçado, eu tô vendo uma coisa aqui. Tentar amarrar alguém ou mexer com essas porcarias aí, pra quem lida com o espiritual, é besteira, né? Vai jogar dinheiro no lixo. Fala da escolha. E tem uma pessoa que quer muito essa outra, mas não é o que a pessoa quer. Que estranho. Ou que é amizade, que é convivência. Tem uma relação aqui homoafetiva também, tá? Eu acho que é homoafetiva que fala, né? Me perdoem aí, quem for, se eu estiver falando besteira. Até isso mudou, né? E a gente não sabe como nomear. A escolha, eu não sei, tô fora. Até TV, tô fora. Leão. Sua amiga aqui é o velhinho da caverna. 8 de espadas. A escolha. Pois é, e essa pessoa sabotou de alguma forma essa conexão, né? Sabotou a relação aqui. Mas é engraçado porque eu tenho também uma certa imaturidade. Aqui alguém gosta muito de jogos de poder, esse 8 de espadas. É um ego que a pessoa, ela gosta muito de aprisionar os outros, no sentido da busca. Então, e essa pessoa é escrava disso. Então, quando eu tenho alguém, vou dar um exemplo, sendo essa pessoa, quando eu tenho alguém, eu menosprezo. Mas quando eu sou rejeitado ou rejeitada, eu fico no pé. Eu fico no pé porque, imagina, quem você é para me rejeitar? Então, aqui alguém está no escuro, sem saber. Se houve algum trabalho espiritual, foi pedido para a pessoa ficar em silêncio. Quem dera que eu pudesse falar o que eu penso. Acho que meu vídeo ia cair. Um passatempo. Ai, Leão. É porque essa sacerdotisa de Araque aqui, né? Pode ser um homem também. 2 de paus. E a pessoa não consegue fugir, não consegue agir, não consegue estar aprisionado. Já pensou se quem compra essas besteiras aí no espiritual, por exemplo, eu quero uma amarração, e eu que fico amarrada no lugar da pessoa, seria ótimo isso, hein? E isso acontece bastante, né? Tem canais hoje em dia que já trazem esses tipos de relato, né? De relatos reais, de pessoas que mexeram com isso e se deram muito mal. Porque você vai mexer com o outro lado da pessoa, Gêmeos, Libra e Aquário. E a pessoa tá ansiosa aqui. 3 de copas com a justiça e a morte. Tá esperando. Vai, senta e espera a morte, né? Se foi feito algo aqui de cunho espiritual, ou se o jogo inverteu, como eu disse, porque numa leitura aberta nem todo mundo tá magiado, né? Vamos ser pé no chão. O encanto, existia um encanto, existia até uma espécie de auto-feitiço ou encantamento. Quando eu vou limpar as pessoas no espiritual, geralmente no energético, geralmente aparece. Se existia alguma espécie de encantamento aqui, isso acabou quando a coisa mudou de lugar. Quando alguém falou, eu vou tirar o biscoito da situação, eu vou tirar o encanto, eu vou tirar porque aqui alguém deu, sabe? Alguém deu atenção, colocou a pessoa no pedestal, deixou a pessoa achar que estava tudo bem. Que interessante essa leitura. Dificilmente eu pego esse tipo de leitura, mas talvez ressoe para uma pessoa, né? E quando alguém falou assim, tirou a isca, né, por assim dizer, eu vou tirar a isca aqui, o negócio inverteu. Eu posso estar falando até de alguém que está aprendendo a lidar com o poder pessoal que tem, né? Não ficar mendigando afeto, atenção, dar somente o necessário. Porque tem um trabalho interno, essa carta dá a mesma energia que te seca e a que você está aprendendo a jogar. Entende? Aqui alguém se sabotou demais. Então, eu tô calmo, Amanda, eu tô calma, não tenho pressa, tô só observando aqui. E aí existe um desespero. Até energeticamente, se você se retirou da situação, o outro lado lá sentiu.
o outro lado sentiu. E aí o outro lado fica ali querendo saber, né? A pessoa, ela não consegue se desligar. Rainha de Copas. Talvez eu esteja falando de algo que tu deva fazer também, né? Numa leitura aberta, vai depender da tua capacidade de análise e absorção do conteúdo. Carta do Enforcado. A Sacerdotisa. 3 de Ouros. As de Paus. A Carta do Mundo. 8 de Espadas. 9 de Ouros. Não se manipula, trava, prende, controla uma pessoa autossuficiente, uma pessoa independente, uma pessoa liberta, uma pessoa que se basta. Ah, mas eu posso falar com fulano, ciclano, ó, trabalho mesmo, sacerdotisa com 3 de Ouros no Enforcado. Peixes aqui, né? Virgem, Câncer, 2 de Paus. 4 de Paus. Com os 5 de Copas. Mais cedo ou mais tarde, eu dou 5 semanas para essa situação se dissolver aqui. Para alguém aceitar que não tem como. Tem uma pessoa chata, tem uma pessoa insistente, irresponsável. Talvez essa pessoa não tenha nada a perder, o louco com 3 de espadas, 6 de copas, é uma pessoa infantil. Os problemas mentais dessa pessoa emocional vêm desde a infância. Por isso que a vida não prospera. Ó, o carro com 6 de ouros. Por isso que a vida dessa pessoa não progride. Ó, o diabo atrás. O diabo ali aprisionando, né? É meu. É minha. Até que a pessoa desperte, ela fica escrava dos próprios hábitos. Então, aqui... alguém aguarda um resultado, esse resultado não virá. Se houve uma tentativa aqui de alguma espécie de manipulação ou magia, como eu falei, não acontece porque não tem coerência. Existe alguém que está sem saber o porquê que algo não dá certo, né? Que tipo de proteção essa pessoa tem. Se não envolve magia, porque numa leitura aberta, como eu disse, né? Tá repetitivo, mas não dá para afirmar que é para todos. Se envolveu algum encanto, sedução, o canto da sereia. Tô ouvindo isso, eu não sei, para alguém vai fazer sentido, né? Aqui alguém não cai nesse tipinho de coisa. Eu tenho uma pessoa muito pé no chão, a energia do 9 de Ouros é uma pessoa pé no chão, uma pessoa prática. É o elemento terra muito forte aqui, né? Essa pessoa tem uma autossuficiência construída. Como é que você manipula, você encanta, seduz e até magia uma pessoa dessa? Não tem como. Entende? Pode até durar, mas uma hora acaba, né? Se aqui havia uma espécie também de amizade, convívio ou manipulação, como eu disse, em que alguém antigamente conseguia afetar uma pessoa, né? Ou essa pessoa tinha planos ocultos, né? Me aproximei ou de repente criei uma conexão ali de tentar sabotar, aqui alguém despertou. O mundo com 9 de ouros e 4 de paus. E essa pessoa está prestes a virar as costas. Porque aqui é alguém, 9 de ouros com 5 de copas. É alguém que quando fala basta, já era. Eu tenho uma pessoa até que releva muita coisa, tá? Parabéns aí pra você, porque eu não tenho essa paciência, não. Qual o conselho aqui? Carta do Imperador. Energia de Áries. O que mais? Eles estão dizendo, volte para o seu lugar, reconheça o seu lugar, né? Cavaleiro de Espadas. Reconheça o que você merece. O mundo. E você não deve nem dar... Rei de Copas, você não deve nem dar atenção para isso aqui. Eu queria entender, Amanda, o porquê disso. Provavelmente você tem um desejo por algo que é maior, né? Ou por algo que te eleva. Ou você carrega essa energia eu não seria bem superioridade, porque eu estaria colocando vocês no pedestal, superestimando vocês, mas provavelmente aqui você é uma pessoa autossuficiente também, que não se submete. Aqui alguém é dono ou dona de si. Um imperador com rei de copas. Não tem nem coerência, né? Deveria ser pelo menos imperador e imperatriz, independente do gênero, porque é energia, tá? Carta da morte. Ou carta do 9 de ouros, rainha de paus, piorou.
Aqui eu tenho alguém que é dono da própria sexualidade, do próprio dinheiro, dos próprios caminhos, das próprias escolhas. Alguém que se basta. 3 de espadas com 7 de espadas. Isso é um perigo no mundo de hoje. Mas é necessário 2 de paus com 4 de paus e 3 de espadas, porque as pessoas estão acostumadas a testarem algo, né? Tem muita gente que se relaciona por capricho. Entende? E aqui eu tenho uma pessoa que é muito ocupada. Esse imperador com cavaleiros de espadas. Uma pessoa que é muito ocupada. Em relação ao que foi feito aqui, para alguém, ou à espera de alguém reconsiderar e sair do processo da dor, essa pessoa tomou para si essa imagem. Eu sei o que eu mereço, o meu limite, eu não vou me envolver com molecagem aqui, né? Com brincadeira, porque eu sei onde isso vai dar. Ah, mas outro dia foi engraçado que eu ouvi que a vida é curta e que a gente tem que usar mesmo o corpo. E beleza, vai nessa aí. Vai nessa ideia que eu fiquei pensando, a pessoa falando isso, eu só fiquei calada ouvindo, né? Falei, tá certo. Já temos um monte de problema, imagina se deixar levar por tudo que te vem. Na verdade, quando a pessoa ela quer algo de você, ela vai usar esse tipo de fala. Que geralmente é para te induzir a entrar. Tem uma agenda oculta ali, né? E eu tava observando a fala entre essas duas pessoas, porque a fala de que você tinha que viver, a outra pessoa ali tinha um relacionamento. Então ela já estava criando um ambiente para quem fosse entrar numa conexão com ela, ou ele, né? Convívio meu pessoal, né? A pessoa já queria, tipo, ó, você vai entrar aqui, mas vai ser só uma aventura, tá bom? O manipulador, ele nunca... Ele sempre tem as falas escorregadias, algo que... O manipulador é sedutor, né? 7 de espadas. E aqui alguém chegou, 7 de paus. Se posicionou, não aceitou, virou as costas. E aí o reizinho, a rainha da mamãe, ficou aqui sem saber. Ué, mas todo mundo me dá atenção, eu me vitimizo, ou eu conto histórias de grandeza, ou do quanto... Aqui assim, alguém tem fantasias de poder. Essa pessoa tem fantasias de poder. O Júpiter aqui é meio estranho no mapa. E a casa 12 também, como eu falei. Qual que é o desfecho disso aqui? Nos próximos 7 a 30 dias, a partir dessa leitura. Tem algo que você, antes de eu puxar aqui o desfecho, um conselho também. Tem algo que você precisa anotar ou gravar para não esquecer dessa situação e não cair novamente ou retroceder, porque pode ser que aqui no impulso alguém venha usar algum lado emocional ou mais sedutor para poder quebrar alguma barreira sua, tá? Então tem algo que você tem que lembrar, muito baseado na dor, na raiva, na decepção, para você não baixar a guarda. Porque aqui alguém está sedento, por conquista, por poder. Eu tenho uma pessoa que não entra para perder, independente se é homem ou mulher. Essa pessoa o que é meu, vai ser e eu vou até o fim. Se você virou as costas, lembra que eu falei desde o começo da leitura, né? O jogo mudou quando você tirou a isca, ou você não deu justamente o que a pessoa está acostumada a ter. É uma leitura que ela está falando de conquista também, né? Imperador. Qual o desfecho aqui? Página de copas. Pois é, alguém vai vir muito... Aqui tem uma coisa de ego, tá? Essa pessoa, ela pode vir... Vou fazer curso de sedução pra vocês, né? Mas essa pessoa, ela pode vir numa imagem... Sabe quando alguém vem do jeito que você quer? Você fala, nossa, agora sim eu venci. Cuidado. Quando as pessoas querem dopamina, elas fazem qualquer coisa. Elas viram saci pererê. Depois que elas já tiveram o que queria, depois que vem o gozo, se é que você me entende, isso eu não tô falando só no quesito sexual, né? Tudo muda. Carta da Torre. Vai ser um choque pra você isso aqui. Ué, mas eu não imaginava, Cavaleiro de Paus, que a pessoa ainda tinha esse sentimento por mim, ou pudesse agir dessa forma. Tem uma coisa até de, você é especial, só com você que eu sinto isso, aquilo, alma gêmea, blá, 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 blá. Se você entrar, página de ouros,
Se você quiser retornar, quiser ficar, tenha consciência de que isso pode acabar. Qualquer momento. Tenha consciência do que você está vivendo. Sabe como nós conhecemos o ser humano? Mais na reação do que na ação. Porque, claro, tem gente que é meio doida e é reativa, né? Mas quando se trata de pessoas estrategistas, mentalmente falando, elas pensam que tipo de reação ter. Três de espadas, 5 de paus, com 8 de copas. Pode ser que você diga um não, tá? Pode ser que você vire as costas, ou pode ser que o que essa pessoa está esperando colher aqui não aconteça, e essa pessoa vai entrar em conflito. Pode ter até alguma tentativa de tentar puxar alguma espécie de discussão ou confusão com vocês, ou reaver algo, né? Ah, faltou isso, faltou aquilo, algum papel, documentação, algo que precisa buscar, enfim, como pretexto para testar. Tem alguém que gosta muito de erva doce. Senti o gosto de erva doce agora. E cheiro também de erva doce. E aqui o poder está nas suas mãos. 8 de copas com o mago, tá? Na verdade, você nem queria tanto assim essa relação, ou essa pessoa nem quer tanto assim essa relação, amizade, conexão, ou até trabalho. Seria mesmo para talvez validar a ideia de que a pessoa consegue tudo, né? Então eu preciso destruir ou ter aquilo que eu tô vendo no outro só para provar que eu consigo também. É o ego, né? É o ego, é o capricho. Gêmeos e Virgem, Escorpião aqui. Vou terminar, tá, Leão? Aqui tem Alice Alegre. Agradeça suas bênçãos. Aquela indescritível paixão por seguir a sua felicidade que você achava que só acontecia para as outras pessoas e não para você, está prestes a se manifestar em sua vida. Seu propósito de vida se manifestará em breve, e depois disso a sua vida jamais será a mesma. Alice Alegre diz para você não se preocupar. Se você esquecer de agradecer por suas bênçãos, elas lhe encontrarão de qualquer maneira. De qualquer jeito. Então reserve um momento para dizer obrigado. É o que eu vejo para vocês. Gratidão e até a próxima.